Olá! Esse é o trabalho Covid-19 e os impactos da pandemia no turismo religioso no Brasil. Com a ameaça do coronavírus, foi percebido que para conter a proliferação do vírus era necessária a entrada de quarentena. Essa medida chegou no Brasil em março de 2020 e a partir disso começou-se a estudar os impactos da pandemia no setor de turismo religioso. Bom, quando a pesquisa foi iniciada, a ideia era entender como o setor tinha sobrevivido aos meses de fechamento e como estava sendo essa retomada de visitações, como os fiéis e os visitantes estavam aceitando as medidas sanitárias e se estavam respeitando. No Brasil, a renda do turismo religioso representa 1/5 da economia do país em matéria de receita turística, ou seja, é um setor grande e que tem tendências muito positivas a crescer. Para isso, foram analisados alguns destinos de grande relevância para o Brasil. Os templos pesquisados foram Santuário Nacional de Aparecida, Templo de Salomão, Igreja Messiânica, Círio de Nazaré, Juazeiro do Norte, Basílica do Senhor do Bonfim, Igrejinha da Pampulha, Mosteiro de São Bento, Catedral Presbiteriana e Santuário de Santa Paulina. As perguntas realizadas para esses templos foram se houve algum tipo de queda de visitação no ano de 2020 em comparação com os outros anos e se elas já estavam funcionando de forma plena no ano de 2021. Para o primeiro questionamento, tivemos as informações que sim, ocorreu uma diminuição considerável durante o período da pandemia, e para o segundo questionamento foi percebido que em 2021 estava ocorrendo mais visitações em comparação ao ano anterior, contudo, um número ainda era menor do que antes da pandemia. Para alguns locais foi utilizado ligações telefônicas porque não possuíam tais informações nas grandes mídias. Uma dificuldade percebida era encontrar o número das secretarias dos templos. Foi também preciso utilizar explicações bem claras sobre os fins das pesquisas. Para todos os locais, essas perguntas nortearam a conversa e as pesquisas nas grandes mídias. Com o direito de professar qualquer fé que assim desejar, o Brasil se torna um país com forte potencial para o turismo religioso. Lembrando que esse setor ele é multifacetado, ou seja, ele é religioso, territorial, político, econômico e simbólico, permitindo toda e qualquer expressão religiosa em casos de intolerância. Se denunciado, o autor da agressão pode ser penalizado diante a lei do artigo 5 da nossa Constituição Federal. Quando tratamos de experiência religiosa, temos 3 pontos. O primeiro, o turista não deve ser visto como uma mercadoria, mas como uma pessoa que tem anseios e desejos a serem realizados durante a sua estadia. 2. A cidade deve ser primeiro boa para o morador, para depois ser boa para o turista. 3. Com um bom planejamento e uma estrutura firme, a gente evita a turismofobia e as gentrificações dos locais. O retorno do setor está ocorrendo de maneira gradativa, com o nível de confiança que os fiéis estão tendo dentro da situação que eles estão vivendo da pandemia de Covid-19. O turismo religioso é uma experiência que fortalece a fé do turista que realiza essa movimentação e deseja ter na volta de sua viagem esse objetivo concluído. Nesse quesito, o turismo religioso possibilita ao fiel experiências mais reais e palpáveis para que ele crie tais memórias. Seguem minhas referências. Muito obrigada por acompanhar esse trabalho.